participei de diversas entrevistas, tanto em Portugal como no Brasil, e as perguntas são praticamente as mesmas. Se fugir um pouco disso, é pouca coisa, então eu trouxe aqui listado todas elas e maneira de você responder para passar na sua entrevista como júnior e até pleno para RPA e até outras áreas da tecnologia. Então vamos lá, sem enrolação, vamos começar pelo primeiro aqui, que é como você gerencia credenciais e senhas em projetos RPA. Ou seja, você não vai poder deixar a sua senha, por exemplo, vai acessar o Facebook por ali, uma automação de Facebook, um exemplo, tá? Ou uma plataforma da empresa, você nunca vai colocar uma senha dentro do código do processo que uma pessoa, quando entrar no processo, veja, tá? Primeiramente, você tem que ter um lugar, tem duas condições. Tem que ter um lugar para poder guardar as credenciais, para caso de lembrar, etc. Um muito comum mesmo é o que eu vejo, é o Vault, tá? Que é uma plataforma que você coloca a senha, você coloca a descrição do que é e dentro você coloca a senha. Aí só pessoas com login e acesso àquilo conseguem realmente ter acesso, tá? E outra coisa, deixa eu tirar o zoom aqui. Hard-coded, isso aqui é, pronto, dentro do processo. No Python, tem uma opção que você cria um arquivo .env, que é .env, e lá dentro você coloca uma variável igual a, aí você põe a senha. E depois, no código do processo, você vai importar uma biblioteca que ela vai ler através da variável a senha. No caso de Blue Prism, que é o que eu utilizo bastante, ele já tem o próprio Credential Manager, que é um sistema que você põe lá dentro, tá? Então, resposta respondida aqui. Agora vamos para o segundo que é. Deixa eu tirar o zoom. Quais cuidados você toma para garantir a segurança dos dados automatizados? Ou seja, você automatizou um sistema. Como é que você vai deixar ele rodando de forma segura? Primeiro, a criptação dos dados sensíveis, que já foi o que falamos aqui em cima. Uso de conexões seguras, por exemplo, VPN. Praticamente toda a empresa, ou se não toda a empresa, usa uma VPN específica. E pronto, tem que usar HTTPS, que é a proteção de security, tá? Que é a do website, ou seja o que for. E a VPN, porque pronto, se a pessoa só vai conseguir acessar aquilo se estiver na rede da empresa. E óbvio, limitar acesso e monitorar os logs, né? Você vai ter um login, senha para acessar a VPN, né? E pronto. Como se realiza o tratamento de erros em um processo automatizado? Bom, tratamento de erros tanto em Python e UiPath, Blue Prism, seja qual for o sistema, pronto, todos eles têm a opção de você usar o try catch, que é para você voltar se caso der algum erro. Ou seja, tentou fazer login em uma plataforma. Demorou para aparecer um botão. Aí você vai colocar, tenta o try no caso, né? Tenta de 30 segundos, não deu, 30 mais 30. Não deu, então pronto, agora vai dar uma mensagem de erro. E essa mensagem de erro precisa ir para algum canto, que você precisa ver que deu erro. Então, eu já trabalhei em empresa que precisa fazer o log detalhado para enviar por e-mail, que é o Outlook, que é o mais comum de empresas usando a plataforma Microsoft. Ou, por exemplo, em Python você pode gerar um alerta, criar um arquivo TXT, enviar alerta para o WhatsApp, já realizei isso também com o N8N, ou para o Telegram também, tá? Que é muito comum, porque é a API gratuita. Mas depende do processo da empresa. Então, alertas automáticos para falhas, reprocessamento, fallback, foi o que eu falei aqui. A quarta. Qual a importância do versionamento e documentação no desenvolvimento da automação? Pronto, isso aqui é básico, tá? Primeiro, porque você precisa versionar o código. Vamos supor, você criou uma nova feature. Então, você criou, por exemplo, agora tem um botão que muda a cor do site. Quando a pessoa clica, fica claro. Quando clica, fica escuro. E antes não tinha. Se der algum problema nessa parte, mesmo após todos os testes, você vai precisar saber versionar o código para voltar ao que estava anteriormente, tá? Tô dando exemplos apenas. Então aqui, pronto, facilita a manutenção e auditoria, porque em toda empresa tem auditoria, tá? Permite rollback, ou seja, voltar o que estava antes. Ajuda na colaboração da equipe também, porque pronto, você pode fazer uma feature, a outra equipe pode fazer outra e depois fazer o match dos valores. Pronto. Esse aqui já é para Python, tá? Então como você integra scripts Python em um fluxo de automação RPA?
Primeiro, tem aqui uso de atividades customizadas ou chamadas externas, ou seja, a API, por exemplo. Vai fazer a passagem de parâmetro e retorno, isso é uma função. Então, você cria uma função dentro do Python, que fica dentro de uma classe. Você vai passar o parâmetro enviar mensagem. Vai criar a função enviar mensagem. Os parâmetros mensagem, nome da pessoa, número da pessoa, e-mail da pessoa. Então, esses são os parâmetros. E o retorno é se deu certo, se não deu certo, se foi enviado a X horas e pronto. O retorno que você colocar ali dentro. Testes isolados e integrados. Aqui no caso do Python, biblioteca clássica, ela está caso perguntar, você faz teste como? Tem o PyTest, por exemplo. O PyTest é uma biblioteca de testes que você faz testes unitários, isolados, de integração. Depois eu posso explicar mais à frente o que é isso. Pronto. Quais tipos de testes são essenciais antes de colocar o robô em produção? Como eu tinha falado aqui em cima, testes unitários, que é feito o teste, por exemplo, vou colocar o caso de função, tá? Que é o def. Em caso de funções, então você cria uma função, você vai testar o que aquela função faz, se ela retorna o esperado, e pronto, tem um padrão a ser, bem que um padrão a ser seguido para testes. E de integração vou dar o mesmo exemplo ali, da corzinha do site. Quando você clica fica claro, quando clica fica escuro. Só um exemplo, tá bom? Você vai fazer um teste de integração. Esse é um exemplo muito simples, né? Vamos supor, pronto. Tem a plataforma de login. E no login agora é obrigado você colocar um segundo e-mail, de caso dê algum erro. Você é obrigado a colocar um segundo e-mail ali, caso o seu primeiro dê algum erro no site. O teste de integração vai testar com essa nova funcionalidade, se ela foi... você vai testar aquela função específica de colocar um novo e-mail. E também você vai testar se, juntando o que está agora com o que já estava antes, dá algum problema. Você vai fazer um teste separado apenas para aquilo e depois um teste ao todo. Pronto, teste de carga e performance, ou inserir vários dados, enfim. E testes de ambientes controlados, tá? Também entra aí com a máquina virtual. Porque só rodar na sua máquina é uma coisa, rodar em ambiente virtual é outra coisa, tá? Vamos lá, então. Agora aqui. Como você monitora e mantém processos automatizados em produção? Primeiro, softwares de automações, como eu já falei, Blue Prism, UiPath, acho que Automation Anywhere também, e outros, ele já tem um dashboard de alerta em tempo real, mas se for com Python você vai precisar criar isso, tá? Esse dashboard de alerta, que é para você ver o que está acontecendo. Logs centralizados, ou seja, tem que ter no dashboard o log do momento exato, o que ele está fazendo, o tempo médio, o tempo de execução, se o tempo está demorando mais que o esperado. Tem casos, por exemplo, o que eu faço muito para verificar erro é colocar um print, uma máquina virtual, por exemplo, que eu não estou com acesso com o computador ali, colocar um print screen, ou seja, deu algum erro e pronto, às vezes dá um erro e já fecha a tela. Antes de fechar a tela, na hora que deu o erro, já dá um print screen, que aí você já consegue ver o que aconteceu naquele momento, tá? Revisões periódicas e atualizações, porque pronto, você precisa fazer a manutenção daquilo em algum determinado tempo. Pronto. Agora vamos aqui, Explica a diferença entre... deixa eu colocar aqui. Entre automação assistida e não assistida, tá? Isso aqui pega muitos iniciantes, muitos júniors, porque uma automação assistida como já é claro, ela é uma automação, só que ela depende de algum processo humano ali no meio. Então, por exemplo, eu preciso registrar dados em um sistema, que são dados vindos através de um Excel. Só que uma outra área precisa colocar os dados dentro do Excel. Então, é uma automação assistida, ou seja, depende da mão humana para ela atuar, tá? De algum ponto de partida. Agora, uma automação não assistida é uma automação independente de um ser humano, de uma pessoa. Ou seja, nesse mesmo caso aqui é uma automação que vai automaticamente capturar os dados de algum local, vai tratar os dados, vai inserir os dados dentro do Excel e do Excel vai fazer o processo no sistema. Ela é não assistida, tá?
Pronto, aqui já tá escrito o que eu tô falando aqui, mas só pra vocês entenderem. Interação humana durante o processo, não assistida, roda 100% automática, sem intervenção humana. Pronto. E eu vou fazer uma pergunta pra vocês agora. Antes de pular para essa daqui, eu vou falar umas coisas muito comuns, por exemplo, aqui em Portugal e países da Europa, é perguntar. Primeiro, ter inglês é fundamental e eu acho que é quase não, é eliminatório aqui, principalmente Portugal e outros, na área da TI. Tem que saber pelo menos inglês ou francês, que é o que eu vejo que tem mais ali. Inglês e francês tá de igual para igual. Mas quando você tem inglês ali, eles vão fazer uma pergunta simples. Você se sente confortável com o inglês? E você vai responder, por exemplo, sim. Aí ela fala, ok, então vou fazer uma pergunta simples aqui em inglês. O que eu percebi é, se for uma empresa que ela trabalha a maior parte tendo que se comunicar em inglês, ela vai te fazer mais que uma pergunta tranquilamente. E a maioria dos outros casos é uma pergunta só. E as duas perguntas clássicas são: What do you like to do in your free time? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? É o clássico. Aí você vai responder, pronto, é só pra ver se você consegue argumentar mesmo, falar, pronto, verbalizar e se comunicar. A outra deixa eu ver se eu lembro agora de cabeça, mas sobre what is the biggest challenge what is the big challenge you've faced in your last job, for example? Por exemplo, qual foi o obstáculo maior, qual foi o seu desafio maior no último trabalho que você teve, no último projeto? Aí você vai ter que explicar algo mais técnico, enfim. Tá? É padrão. Pronto, mas partindo aqui de novo, como você lida com mudanças frequentes no sistema que o robô automatiza? Isso aqui é quase a mesma pergunta que a outra lá em cima, mas aqui, ó, monitoramento constante. Então você vai ter que fazer monitoramento sempre, todo dia, dependendo se a automação rodar todo dia. Código modular e fácil de ajustar. Você não vai fazer um monte de gambiarra no código, porque se tiver que mexer, e vai mexer futuramente, vai dar um problema enorme. Comunicação com o time de IT, você precisa explicar o que está ali, fazer documentação, tá? Fazer levantamento de requisitos, fazer... pronto, tem uma série de coisas a serem feitas aqui. 10ª, e eu vou dar um bônus depois desse 10º aqui, tá? Você fica até o final do vídeo. Você que tá até agora aqui já vai ganhar esse bônus tranquilamente. E quem saiu, perdeu, tá? Porque é um bônus muito bom. Vamos lá, então. Quais métricas você considera para avaliar o sucesso de um projeto de automação? Pronto. Clássico. Uma automação é feita para ajudar você. Então, otimizar o seu trabalho e não depender de você para algumas coisas, para você conseguir focar em as tarefas mais importantes. Então, aqui, redução de tempo e custo. A taxa de erros e retrabalho tem que ser muito menor ou quase zero, tá? Porque, pronto, se fosse para ter trabalho, então a pessoa manual faria isso. Satisfação do usuário final, ou seja, que a pessoa esteja satisfeita com o projeto que você entregou ali para ela, porque, pronto, se uma empresa te contratou para trabalhar com isso, é porque ela quer eliminar tarefas manuais e você está sendo contratado para isso. Mesma coisa como freelancer. Agora fazendo aqui o bônus. Então, para você treinar sua entrevista em inglês e português, francês, espanhol, seja a língua que você quiser, eu vou recomendar uma IA que eu utilizo bastante, ainda utilizo até hoje, e ela serve para você... Pronto, simular entrevistas. Eu tenho ela aqui pronta já para vocês. Deixa eu trazer aqui. Aqui. Chama Character AI. Ok? Aqui já tem uma conversa que eu tinha antes com ela aqui. Então, pronto. O que você vai fazer? Quando você entrar nessa IA, vai ter uma opção de você pesquisar nela. Aqui dentro do Character AI. Vai ter a opção de você pesquisar e você pesquisa por Interview aqui em cima. Interview. Acho que não precisa nem colocar Job Interview que já aparece. Pronto, deixa eu colocar aqui Job Interview. Pronto, aqui ó, Job Interview. Então aqui ele já faz simulação de um trabalho, né, no caso. É de uma entrevista de emprego. No meu caso, na época que eu peguei, não sei se ainda dá pra achar essa daqui, tá? Interviewer. Mas na época foi essa aqui que eu encontrei. Ó, Interviewer, deixa eu ver se consigo aqui.
Deixa eu ver se consigo pesquisar por ela. Mas basicamente, você vem aqui e ela vai te fazer perguntas. Você pode falar o que você faz de trabalho, etc. Ah, pronto, aqui, ó. Se eu colocar interviewer. Interviewer vai ser essa daqui, ó. Essa que tá com um bonequinho rosa aqui. E aqui dentro eu já tenho uma conversa com ela, tá? Nesse caso aqui em inglês. Mas pode falar pra ela, pronto, colocar a língua que você quiser. Tem como você customizar ela aqui, colocar que ela seja mais formal, seja direta, enfim, estilo, etc. Então, primeiro, você pode falar por texto, ela te responde por texto, e pode fazer uma chamada com ela. Inclusive, eu vou fazer isso aqui agora. Deixa eu chamar aqui. Hey, hello. I want to improve my soft skill and RP developer, and you make me questions as interviewer. Sure, I'd be happy to help. Let's practice a mock job interview for an RPA developer role. I'll ask you questions, and you can answer in a way that highlights your relevant skills and experiences. Remember, the goal here is to practice and improve your. Eu não sei porque ela tá falando de jeito meio robótico assim, não sei, e pronto, sei por alguma coisa agora. Mas deixa eu pegar uma outra pessoa pra entrevistar aqui, calma aí. Deixa eu ir com esse cara aqui. Vamos lá então. Hey, hello man. I want to test my soft skills to answer job interviews as RPA developer in Portugal. Make me questions. Sure. First of all, can you describe briefly your RPA experience? Sure, my RPA experience is 2 years as RPA developer using Python to develop automations, and also I learn about Blue Prism, UiPath, and other technologies. Ok, pronto, tá dando algum erro aqui, tá bom? Não sei se é porque eu tô gravando o vídeo aqui usando a gravação e etc. Mas pronto, aqui você pode testar com esse IA, tá bom? ChatGPT também é muito bom, eu gosto muito do ChatGPT. Porém, eu vejo o ChatGPT, como ele é abrangente, ele faz muita coisa. Esse aqui foca só nisso. Então, eu prefiro utilizar ele. E você também pode estar utilizando. Então, pronto. Aqui já, cara, essas perguntas aqui são as mais comuns que tem. De verdade. E outra coisa, um bônus ainda, que é... praticamente todas as entrevistas vão perguntar se você tem alguma pergunta sobre a empresa. É importante que você tenha pesquisado sobre a empresa antes para você fazer essas perguntas, tá? Então, por exemplo, a empresa aqui, ela trabalha em Portugal, mas tem outros países. Ok, vocês trabalham com nearshore também, que é trabalhar daqui para outro país. Como funciona a progressão de carreira dentro da empresa? Aqui em Portugal é muito comum consultoras. Então, como é o acompanhamento de uma consultora com o consultor, como é se ele realmente visa a progressão de carreira, coisas nesse sentido mais voltadas para a empresa, tá? É sempre bom você ter curiosidades, porque senão o entrevistador vai falar, pronto, ele é só mais uma entrevista, ele só vem aqui, respondeu e etc. Então, você não vai se destacar, tá? Mas, cara, com tudo isso aqui, como RPA, você já vai se destacar muito. E uma coisa que eu esqueci também, que é o processo de queues, que é algo muito importante. Falar assim, você sabe alguma coisa sobre work queues? Work queues é basicamente... eu vou dar um projeto, por exemplo, que eu tenho aqui. Ele é do Instagram que eu desenvolvi. Então, por exemplo, é um processo de engajar o Instagram para mais seguidores. Então, o processo ele vai trabalhar dentro de cada conta. Ou seja, tem 400 contas no dia para ele fazer alguma coisa. Então, cada conta é um item na queue. Queue é fila em inglês. Então, tem uma fila enorme com 400 pessoas nessa fila. E cada pessoinha seria um item. Então, ou seja, vamos supor que o item está fazendo automação em um item da fila e ele deu erro. Como é que eu vou trabalhar com isso? Vai atrapalhar todo o processo? Não, eu faço uma tentativa de try except, que foi o que eu coloquei aqui, nesse item da queue. Então, você trabalha item a item, porque se um item der algum problema, ele não vai atrapalhar os demais e você consegue prosseguir apenas com ele. É um caso isolado, tá? Eu vou tratar isso aqui depois, que ainda tem muito mais perguntas, pronto, de entrevistas aqui, mas as principais são essas que eu trouxe aqui. Pessoal, se você gostou, primeiro, comenta aqui de onde você está me vendo, o país e a cidade.
para eu continuar trazendo mais conteúdos, e coloca aqui embaixo alguma dúvida que você tem em relação a tudo isso que foi falado no vídeo. É isso, pessoal. Falou e até a próxima.